eu vou ter que entender. Vamos falar um pouquinho sobre interpretação, para depois ter a exegese, tirar para fora a exegese, tirar para fora, tirar dentro, entre aspas, alegoricamente falando, do texto, das escrituras, a revelação. Eu preciso ter uma boa revelação, que é o propósito principal das escrituras, revelar algo para você, né? Porque elas são inspiradas divinamente. Mas exegese, tirar o propósito das escrituras espiritualmente, saber esquadrinhar. Jesus falou muito sobre esquadrinhar, a necessidade de conhecer, entender o propósito das escrituras, para depois, na homilética, ensinar, pregar, a oratória. Agora, o que estou ensinando? De que maneira eu estou ensinando? Na homilética nós vamos aprender como preparar sermões, como preparar palestras, como pregar a palavra de Deus, como dar ensinamentos, como ter um sermão, estruturar o sermão, o conteúdo do sermão. Agora me diga, como eu posso ensinar doutrina bíblica? Essa palavra doutrina aparece muito no Novo Testamento. Como que eu posso ter uma boa homilética? Não somente a maneira como vou falar, o que vou falar, o que vou ensinar na oratória, o que os meus ouvintes vão ouvir, de que maneira eu vou passar esse ensinamento. É doutrina, é o ensinamento bíblico. Só que para isso vou ter que ter uma boa revelação, o propósito, tirar para fora, né, esse conteúdo espiritual das escrituras. Só que como vou ter exegese boa se não tenho hermenêutica boa? Ou seja, se eu não tenho uma boa interpretação desde o básico, desde o textual, então eu preciso me aprimorar a cada dia nesse quesito. Por quê? Ou nesses quesitos, por quê? Porque a cada dia estamos avançando, prosseguindo em conhecer, e nunca teremos a plenitude em si de uma interpretação plena, correta, aprofundada. Isso se vai galgando, aprimorando, e vamos partir dessa terra prosseguindo em conhecer. Quem pode falar, eu sei tudo? Não. Em qualquer área nós estamos sempre nos aprimorando, e quanto mais nesse quesito escrituras sagradas, sagradas escrituras, tá bom? Então nós precisamos entender que esse processo hermenêutico, para levar até a ensinar a doutrina, viver a doutrina, né? Porque uma vez que há ensinamento na homilética, no sermão, na pregação, enfim, haverá uma estrutura doutrinária sendo recebida por quem está sendo receptor dessas informações, e essa pessoa vai começar a praticar do modus vivendi de uma vida cristã com base na verdadeira e sã doutrina. Então, gente, nós temos muita coisa aí para aprender, muita coisa. Te convido para você estudar conosco, para você adquirir essas matérias, que eu agora somente vou dar algumas pinceladas. Vamos começar em primeiro lugar, lendo 2 Pedro, olha lá que diz, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou ler o 21 também. 2 Pedro diz assim: sabendo primeiramente, olha o que Pedro está falando, que nenhuma profecia das escrituras, no contexto profético, as escrituras em si, não são de particular interpretação, tanto de quem a escreveu, ele não inventou da ideia da sua cabeça, da sua forma de pensar humana, e escreveu, não. Tanto quem a escreveu, como quem a lê, não pode ser por livre interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, certo? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Anote aí, 1 Pedro 1, 20 e 21. Você vai ter essa informação. Aqui Pedro está falando de uma forma bem clara e objetiva, dizendo que a Escritura Sagrada, a profecia em si, todo esse texto, o contexto sagrado, não foi dado simplesmente pelo bel prazer, com base em ideias
humanas, tanto para escrever como agora na interpretação. Então pronto, já ouviu esse ditado que diz 1000 cabeças, 1000 pensamentos? Exatamente. Olha, a diferença entre pessoas, entre você e eu, entre qualquer pessoa, em questão de educação, é diferente. Em questão de cultura, a sua cultura não é a mesma do que outra pessoa que está do seu lado. Duas pessoas se casam, cada um traz sua cultura, sua educação, sua performance, suas ideias. As pessoas são diferenciadas na sua idiosincrasia, a forma de pensar, como elas reagem, como elas atuam em relação às circunstâncias, situações. Cada tipo de pessoa, cada pessoa tem um tipo de personalidade. Olha só quantas... Por quê? Porque você é um indivíduo. Quantas coisas nos diferenciam. Agora, já pensou entrar nesse meio do que é as Sagradas Escrituras e começar a agir humanamente, interpretar humanamente? Lamentavelmente, isso já está acontecendo e sempre aconteceu. Falsas doutrinas, falsas interpretações tendenciosas e criando até doutrinas de demônios. Paulo fala isso. E nós vamos ver isso mais para frente. Como tem gente que perverteu a sã doutrina. E, lamentavelmente, se confunde em tantas coisas que não são doutrina das Sagradas Escrituras, chamada sã doutrina. Doutrina de Cristo é apresentada. Nós vamos ver nos próximos estudos. Isso aqui é profundo, gente. É importante que você entenda isso. Tá bom? Então, a base principal, em primeiro lugar, para começar a ler qualquer coisa, a cultura, lamentavelmente, dessa nação não ajuda para que crianças, adolescentes, se comprometam com a leitura de qualquer coisa, leitura de livros. Eu cansei de ver aqui na minha cidade livrarias que fecharam por causa que não há movimento, falta de clientes. Por quê? Porque não há uma procura. Então, lamentavelmente, nós estamos vendo esse quadro onde não se propicia a leitura bíblica. Então, nós precisamos começar a ter a habilidade de ler e ler corretamente, a habilidade de ler e buscar, esquadrinhar, entender, interpretação. Tá bom? Então, nós vamos ver algumas ideias de interpretação. Essa é a primeira coisa. Interpretação, vou colocar aqui, ó. Interpretação. Primeiro, tenho que saber ler, tenho que saber entender, processar o que está escrito, qual é o sentido, desde o básico, desde começar a ver o que é essa estrutura do que foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito, com que motivo foi escrito, tá bom? Vamos começar pelo léxico, ó, léxico. O léxico se refere primeiro ao próprio sentido das palavras. Se você é bom na questão do léxico, você vai saber o significado das palavras. Como está seu dicionário na sua mente? Como está a amplitude desse vocabulário? Já viu como pessoas hoje em dia têm dificuldades para ter o acervo de palavras na sua mente? As expressões tipo assim, ou coisinha. Quando vou ver o coisa, já estava coisado. Já viu esse tipo de expressões que estão normalmente como modismo no meio da infância e dos adolescentes, até adultos, porque falta de vocabulário, falta de acervo de palavras e conhecer as palavras. Olha só, o hebraico tem em média de umas 8.000 palavras. Você sabia que a língua portuguesa, quando eu aprendi português, foi um grande desafio, porque a língua portuguesa tem mais de 300.000 palavras. Meu Deus do céu, então o negócio é amplo. De 8.000 para o hebraico, para 300.000 palavras, mais de 300.000 palavras no português. Então, o léxico, interpretar lexicamente, conhecer palavras, o que significa essa palavra, como está meu vocabulário, saber o que eu estou lendo, principalmente com base no léxico, saber que palavra é essa, o que essa palavra significa, e eu preciso me aprimorar nisso. Depois dessa interpretação do léxico, aí vem o sintático. Léxico leva ao sintático. O que é a interpretação sintática? A sintaxe é quando você sabe a ordem das palavras de uma frase,
a estrutura gramatical. Lembra quando a gente na escola, isso era um horror para mim, principalmente quando tive que aprender o português. O que era o sujeito, o predicado, o que é um verbo. Uma palavra, por exemplo, uma palavra pode ser um verbo e pode ser ao mesmo tempo uma preposição. Duas palavras podem ter, talvez, se escrever da mesma maneira, porém, uma pode ser, o sintático pode ir direcionado para diferentes âmbitos, e aí é onde nós vamos ter que ter sabedoria. Nunca fui muito fã de letras, mas precisei saber um pinguinho disso aqui, porque isso faz toda a diferença. Quando eu escuto para, o que é? Para, verbo parar, ou eu fui para o Brasil, é diferente, então tudo parece a mesma coisa, mas não é. Então, o sintático vai me levar a organizar o que é artigo, o que é verbo, em que tempo está esse verbo, por que está sendo falado desse jeito, o que é uma proposição, e aí você vai organizar a frase, o sentido da frase, porque eu posso lançar um monte de palavras, se não está organizada sintaticamente, eu vou me perder, e mudanças nas posições das palavras, fugindo à ordem sintática, eu posso interpretar de uma maneira totalmente errada. Às vezes uma vírgula pode fazer a diferença, uma pontuação, uma exclamação, né? Uma interrogação, meu Deus. Então é importante saber a estrutura sintática. Em primeiro lugar, nessa questão sintática, a Bíblia, né, é um compêndio de livros, mas elas trazem as Sagradas Escrituras, a essência do que é a palavra de Deus. Só que ela foi escrita em hebraico. O hebraico não tem maiúsculo, não tem pontuação, não tem nenhum tipo de pontuação. O grego também não. Como interpretar isso? É aí que precisará se saber, começando pelo léxico e o sintático, o significado das palavras, para depois ver a estrutura gramatical disso aí. Isso parece chato, né? E as pessoas parecem que não gostam de estudar isso aqui, mas isso é necessário para começar a interpretar a palavra de Deus de uma forma correta. Aí vem a questão semântica, olha só, semântica, ou semântico. O que é o semântico? Aí é o sentido. Quando você vê o semântico, você está vendo o sentido de uma frase, o sentido, o que está querendo dizer. O semântico é quando eu já entrei no campo da interpretação. Tudo bom? Entendi o significado do que é essa palavra, se é um verbo, se não é, o que significa essa palavra, enfim, tem a estrutura do léxico. Sintático, agora gramaticalmente, a organização dessa frase, entendi perfeitamente, tudo bom. Agora o semântico, aonde quer chegar essa frase, o que ela está informando, o que ela está me transmitindo para eu começar agora o processo de interpretação. Isso é regra geral de português, tá bom? Como a Bíblia já está em português, preciso ter essa base para começar, tá bom? Então você que é intérprete das Escrituras, se aprimore no léxico, se aprimore no sintático e se aprimore no semântico para entender. A linguagem bíblica sempre ela pode ser literal, pode ser alegórica, pode ser profética, pode ser simbólica. Então nós vamos ter que processar isso em sequência para chegar na semântica e ver o sentido, tá bom? Isso é algo bem básico e, repito, na aula em si de hermenêutica, de exegese, você vai ter mais profundeza naquilo que nós estamos falando. Quando eu começo esse processo, aí sim começo a esquadrinhar. Jesus falou sobre esquadrinhar. Essa é a verdadeira doutrina de Cristo. Quando eu esquadrinhei, entendi os preceitos, as regras, o sentido espiritual. Aí eu fiz exegese. E aí eu tenho a base, porque a Bíblia vai se comprovar com ela mesma interpreta ela mesma, e eu vou ter uma base santa. E aí surge a doutrina com esse esquadrinhamento, com meditar. O Hagá, lembra do Hagá? Que o próprio Deus falou para Josué, medita dela de dia e de noite, medita. Você vai ter que meditar, você vai ter que entrar, sugar e viver isso. Pronto, aí surge a doutrina de Cristo.
Olha que diz João 7,16. Abre lá em João, falando de doutrina. João 7,16 e 17. Jesus falando. Olha que diz. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu. Jesus está falando, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Nada do que Jesus falou foi fora de um contexto doutrina daquilo que Deus já havia falado, porque a doutrina vinha do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, está falando do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha que coisa linda, o próprio Jesus falando, queridos, eu estou ensinando algo que o Pai sempre já falou, confirmou, porque a doutrina, o ensinamento, os preceitos são dele. Eu estou ensinando e confirmando aquilo que é dele. Você vai ter que julgar se eu estou falando uma invenção minha ou estou confirmando a palavra. Os fariseus sempre atacavam Jesus porque o ensinamento dele trazia poder e ele atraía as multidões. Olha que frustração religiosa desses homens, que eram fariseus hipócritas e ninguém os seguia. Eles andavam só apontando e querendo matar. Mas Jesus, com uma mensagem profunda, porque o povo o seguia, porque falava essa doutrina dele. Ele fala com autoridade, ele fala com poder, ele fala com revelação. O povo está sedento de revelação. O povo está sedento da sã doutrina. Não invente modas. Estão inventando moda, mas pregue a sã doutrina. E ela vai confirmar o próprio Pai. E essa doutrina é a própria doutrina de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter essa base gloriosa para poder processar esse entendimento. Outra coisa importantíssima na interpretação. Anote aqui, que é a interpretação textual e contextual. Isso aqui é importantíssimo. Textual, com L, textual e contextual, tá bom? Textual e contextual. O que é texto? É um pedacinho de uma informação, uma frase, um versículo. Mas facilmente nós caímos nisso, lendo somente um versículo, talvez tendo como base o léxico, o sintático, entendemos aquilo que está sendo falado, está lindo e maravilhoso, processei o sintático, o semântico do que é esse texto. Mas o erro é que às vezes nós não lemos o que diz antes e o que diz depois, isso é contexto. Então eu preciso ter uma interpretação com base textual e contextual. Há um versículo que todo mundo fala, até louvor, e você vai se lembrar, que diz assim, que diante de Deus, isso é famosa, diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Ou seja, quando Deus está presente, Deus age, enfim, até a tristeza, como querendo dizer, né, que até o que está mais lá no chão, arrasado, até a tristeza, é uma alegoria, vai pular de alegria porque Deus está presente. Só que muita gente não sabe que essa frase está em Jó 41, 22. Leia lá Jó 41, 22. Jó 41, 22. O que diz em Jó 41, 22? O contexto dessa frase tão linda que diz que até a tristeza salta de alegria. O contexto está falando de Leviatã. Está falando de Leviatã. Leviatã era um animal que até hoje um grande mistério. Alguns dizem que era crocodilo, mas as descrições parecem até um demônio, porque sai até fogo e fumaça da boca. E Jó, está escrito lá, leia lá. O livro de Jó está falando sobre isso. E o contexto fala do Leviatã e da força do Leviatã. E até a tristeza, lá no pé, salta de alegria. Não está falando de Deus. Então, assim, há muitos textos que fogem do contexto e as pessoas os mal interpretam, até fazem músicas, até fazem louvores e dizem que a tristeza salta de alegria diante de Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, então, esse quadrinho, essa glória das Escrituras vai sendo processada. Eu dou um conselho em relação a esse esquadrinhar. Em primeiro lugar é olhar, observar isso aqui, mas cuidado, aí é um cuidado com as Bíblias ou traduções de Bíblias que você está usando. Há Bíblias que eu não uso. Por quê? Porque são as famosas Bíblias atualizadas. Tome cuidado com essas Bíblias atualizadíssimas, essas Bíblias de hoje, Bíblia, linguagem de hoje. Tome cuidado, não estou condenando essas Bíblias, embora algumas que eu detesto e não uso.
Eu pessoalmente, por exemplo, a NVI eu não uso mesmo. Eu vou ter que gravar outro vídeo para falar o porquê, mas são Bíblias que eu não aceito, porque há muitas passagens que foram tiradas, arrancadas, mudaram, manipularam as Escrituras. Então, quanto mais arcaico, quanto mais antigo o texto, para mim é melhor. Original, procure Bíblias interlineares, Bíblias que são mais voltadas à origem. Há muitas Bíblias interlineares que são preciosas, tanto do grego como do hebraico. Então, procure original, procure mais original, Bíblias que tem essa ideia de como de fato foi escrito. Por quê? Porque hoje em dia estão dando a comida fast food, ou seja, tudo prontinho, tudo pronto, ou seja, a pessoa que ele não tem o trabalho, esse é o processo de esquadrinhar, de ler a riqueza daquilo que foi arcaicamente escrito, talvez aquilo que foi alegoricamente escrito, esse mistério, esse grande processo onde você vai ter que fazer exegese e esquadrinhar, é um processo do seu espírito, da sua alma, que ninguém pode roubar. É aí onde você tem que estar na direção do Espírito para que a Escritura, como ela é, pela revelação do Espírito, processe o teu ser, para que pelo Espírito, não interpretação individual, mas pelo Espírito você entenda o que está escrito. Só que hoje em dia vem tudo pronto, você não te dá um direito do Espírito trabalhar em você, para você ser edificado, e essas Bíblias modernas estão já vendendo uma água com açúcar, assim, é um negócio tão fútil, fora isso que pegaram arrancando passagens preciosas que são originais. Então, tome cuidado para que você possa viver a excelência e a glória da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ver nessa sequência o que é essa hermenêutica e o que é a sã doutrina, o que fala a própria palavra sobre a sã doutrina. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.